Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde aí, boa noite, bom dia para todos vocês que estão acompanhando. Começando aqui mais uma live. Toda semana a gente está fazendo uma live. E o tema da live de hoje, a gente vai falar sobre como vender suas fotos diretamente para o jogador de futebol. Por que a gente pensou nesse tema? A maioria dos fotógrafos com quem eu converso e quando começam a comentar comigo que estão tentando entrar nesse mercado, uma das objeções aí que eles têm, dos maiores problemas que eles veem, é a dificuldade em vender foto diretamente para o atleta. Ter, fazer essa negociação diretamente com o jogador. Muitos deles que falam comigo me dizem que não sabem nem como abordar um jogador de futebol, tem essa dúvida. E aí, quando me perguntam, mas Nogueira, para que eu tenho que trabalhar diretamente com o jogador de futebol? Por que eu não posso trabalhar através de intermediários ou colocar minhas fotos numa plataforma e essa plataforma, o atleta vai lá e faz essa compra? Não funciona? Eu acho que não funciona, tá? Mas assim, deixar bem claro que eu não tenho nada contra as plataformas ou outros métodos de trabalhar com atletas. Porque eu acho que, quando eu digo por que eu acho que é importante trabalhar diretamente com o jogador de futebol, é porque, na minha visão, na minha experiência que eu tenho ao longo desses anos, isso é mais vantajoso para o fotógrafo, em N sentidos. O maior deles que eu vejo que é mais palpável é o financeiro. Eu não. Eu sempre, quando eu comecei a produzir conteúdo e comecei a ter que fazer essa transição de carreira, sair do fotojornalismo e ir para lidar com um cenário completamente diferente que eu tive minha vida inteira. Eu era da imprensa, eu não tinha relação com atletas, com agentes, com assessores, então também tive que aprender a lidar com isso. Quem me acompanha aqui mais um tempo sabe que eu já comentei algumas vezes que eu fiz até um coach de carreira, coach de transição de carreira, porque eu não sabia vender, não sabia abordar e tal. E ao longo do tempo eu fui aprendendo a fazer isso. E eu descobri que quanto menos intermediários a gente tiver entre a gente e o jogador, entre o fotógrafo e o jogador, melhor pra gente. Acho que em tudo na vida, né? A relação é mais. A gente vai direto no problema, não tem ninguém para estar nesse telefone sem fio. A resolução do problema ou uma ideia de trabalho, o que quer que seja nessa relação com o jogador, é muito mais simples quando a gente está diretamente com o atleta ou com alguém que é diretamente ligado a ele, que é o responsável pelas decisões que ele toma na carreira. Um assessor, né, um agente, um empresário, enfim. E aí, voltando para o tema dos fotógrafos que dizem que reclamam que não tem essa dificuldade de abordar o atleta e como fazer isso. Eu, quando eu comecei, e até hoje, a maneira mais simples e direta que eu vejo para abordar um jogador é através do próprio Instagram, onde eu mostro meu trabalho, aliás, né, como todos nós, e eu uso a ferramenta, eu uso o Instagram para enviar mensagem direta para o jogador, o famoso direct. E, e é uma coisa muito simples, assim, tá? Falando sobre a mensagem em si que eu envio. É uma coisa muito básica, me apresento, boa tarde, boa noite, bom dia, sempre com educação. Meu nome é Ricardo Nogueira, eu sou fotógrafo especializado em futebol, faço um trabalho de produção de conteúdo dedicado, exclusivo para jogadores de futebol. Se você puder dar uma olhada no meu Instagram para ter uma ideia do como eu faço, do meu trabalho, seria sensacional. E se você tiver interesse, eu estou feliz demais em poder explicar para você como tudo isso funciona. É isso, a mensagem é essa. Nada além disso. E se eu recebo um retorno, positivo ou negativo, continuo a conversa de uma maneira também cordial, tal. E aí, a partir disso, eu vou desenvolvendo outras técnicas ali. Se há um retorno positivo, outras técnicas
de apresentar meu trabalho, envio um arquivo para o cara dar uma olhada, tudo que eu faço, tudo que eu fiz, com que eu trabalhei, enfim. Mas a mensagem, a abordagem é essa. Ah, Nogueira, mas eles não respondem a minha mensagem, eles não veem a minha mensagem. Aí a gente vai pensando em outras coisas e foi isso que eu fiz no começo e faço até hoje, que é tentar chegar ao atleta de outras maneiras, né? Mandar uma mensagem para o empresário, para o assessor, vejo quem são as pessoas do entorno do jogador e tento fazer com que essa mensagem chegue aí. Mas basicamente esse primeiro contato é assim, simples, não tem nada de fora do normal. E aí, dentro desse tema de como vender diretamente para o jogador, a gente falou da mensagem, e quando eu digo na mensagem, dá uma olhada no meu Instagram para você poder ter uma ideia de como funciona o meu trabalho, aí entra um outro movimento que tem que ser feito antes dessa mensagem, né, que a gente já falou em outras lives aqui, é de você preparar o seu Instagram para as pessoas que chegam lá e queiram contratar o seu trabalho. Deixar o Instagram totalmente dedicado ao que você faz, né? Você está ali, é o seu portal de anúncios, seu portfólio, sua carreira está ali, seu currículo está exposto para as pessoas chegarem e olharem. E a ideia é que você tenha ali fotos que representem o seu trabalho, enfim. Percebe como as coisas vão... É tudo um conjunto de coisas, não é só sobre a mensagem, não é só sobre a abordagem, é preparar o Instagram, saber se comunicar com diferentes tipos de pessoas, com atleta, com empresário, com assessor, enfim. E aí, quando o cara vai lá ver meu trabalho, a gente vai entrar em uma outra parada que eu sempre falo para vocês, que é o tentar fazer coisas diferentes, né? Tentar chamar a atenção do jogador, tentar fazer com que o atleta veja fotos do seu Instagram que ele nunca tenha recebido de ninguém. E aí, depois que você começa a trabalhar com ele, ou quando você estiver prospectando esse jogador, estiver fazendo algum jogo gratuito, um jogo que a gente chama de degustação, uma partida sem cobrar nada do atleta, para ele entender melhor como funciona, é aí que você tem que enviar mais ainda essas fotos super diferentes que ele nunca viu. Pô, Nogueira, mas que fotos são essas? Quando eu falo de fazer diferente, é trazer o seu olhar para aquela fotografia. Cada pessoa é diferente, cada fotógrafo tem um olhar diferente, o seu olhar é único. Então, o seu olhar nessas fotos que você vai colocar no seu Instagram e enviar para o seu jogador para chamar a atenção, tem que ter o seu olhar, e o seu olhar, como eu disse antes, é diferente, é único. Tem que ter a sua característica de trabalho ali, para o atleta ver e falar, poxa, esse fotógrafo não faz só a foto de eu correndo com a bola, esse fotógrafo não faz só a foto de eu entrando em campo, esse fotógrafo, entende? Coisas que ele nunca tenha visto, que são diferentes, que vai chamar a atenção de um cara que pode ser o seu cliente. Eu vou separar aqui algumas fotos que eu acho que contém esse lance de chamar a atenção do atleta produzindo um material diferente. Eu peguei aqui fotos bem aleatórias do último jogo que eu fui do Real Madrid e vou compartilhar a tela com vocês para mostrar o que seria esse material que eu considero diferente. Aqui. Vamos lá, estou compartilhando a tela aqui. Tipos de fotos que o atleta geralmente não está acostumado a receber e que ele não vê no Instagram dos fotógrafos que ele trabalha. Temos uma, que a gente tem aqui um lance bem fechadinho, somente chuteira e bola. Ah, Nogueira, isso aí não vende, mas a ideia não é vender mesmo, a ideia é que você trabalhe diretamente com o atleta, feche o contrato com ele, e aí sim você você não vai mais vender foto, você vai trabalhar com o atleta diretamente, você vai ter uma periodicidade definida de trabalho com ele, 10, 20, 30 jogos. E essa foto é o tipo de foto que o atleta vê quando ele não te conhece, fala, isso eu nunca tinha visto, isso aqui é interessante. Será que esse fotógrafo, essa fotógrafa consegue desenvolver esse material para mim em todos os jogos? Sim, vamos desenvolver em todos os jogos, vamos forçar a nossa criatividade. Vou até tirar do PB aqui,
para vocês verem mais ou menos como seria essa imagem aqui sem o PB. E, fugindo um pouquinho do tema, mas só que agora eu fiquei interessado em mostrar. Pô, Nogueira, mas a foto está muito fechada, como você fez? Você cortou muito, vamos ver? Não, ó, essa aqui é a foto aberta. Oh, perdão, de novo. Essa aqui é a foto aberta, tá? Pode ver aqui, é uma foto que a minha ideia já era produzir um material diferente, tanto que eu já vou fechadinho no detalhe. Então, a imagem, eu vou só ampliar aqui, dá para vocês verem mesmo com o corte aqui, né? Mas só para eu... Tá vendo? A imagem era mais ou menos isso. E na hora do corte, você personaliza essa imagem com o seu olhar e com o que o atleta vai gostar. Experiências, tá, galera? Assim, o cara pode muito bem não gostar disso aqui, mas eu estou mostrando para ele que eu não faço só o básico. Vamos ver outras que chamam a atenção, que a gente já comentou em alguns momentos, de fotografias que os caras não estão acostumados a ver. Quer ver, ó? Essa foto aqui. Obviamente que essa foto não é PB, eu vou tirar lá em PB para vocês terem uma noção melhor. E vou mostrar para vocês como ela era inteira. Aí, ó. Isso é uma foto inteira. Do outro lado do campo, com a 600 milímetros, né? A foto era assim. Mais ou menos aqui, tá? Bom, a foto era assim. Como que eu personalizo isso e trago um contexto de jogo, de esforço, de torcida, estádio? Eu corto. E se eu corto de 4x5, né? Tal do formato do Instagram, e eu posso fazer o que eu quiser aqui. Ah, o Rodrigo é o raio, né? Chama o Rodrigo de raio, apelido de raio. Posso deixar esse raio aqui. O fotógrafo tem ideias muito doidas. E aqui, ó, eu posso cortar cada vez mais e deixar só ele com a galera mesmo. Os olhares aqui, o pessoal vendo o esforço dele e tal. Enfim, isso é um corte para você fazer uma foto personalizada e exclusiva. Vou pegar uma outra aqui, que aqui mostra... Aqui, vai. Essa foto, obviamente, também não era assim. Eu só estou escolhendo foto PB, né? Vocês desculpem, mas eu gosto. Deixa ela com cor para vocês verem. Essa foto era assim. Olha o tamanhão dela, olha o corte que eu dei, olha como eu personalizei e deixei ela com a minha cara. Percebe? A foto era desse tamanho aqui, ó. Aí eu vou lá, pego o formato e corto quanto eu acho que eu tenho que cortar. Deixo o nome do outro jogador? Pode ser. Não, tiro. Deixo só ele. Põe em PB para ficar... Porque o PB tira a distração, né? Muita cor, tal. É uma foto que tem um elemento aqui na frente. E esse elemento pode atrapalhar o nosso foco que está atrás. Então, deixa ela em PB mesmo. Corto, tal. E fica cada vez mais personalizado. Então, basicamente... Deixa eu só tirar o compartilhamento. Aqui. Basicamente é isso quando eu falo para vocês de um material dedicado ou exclusivo, tá? A ideia de todo o método Nogueira Foto, a premissa principal do método é fazer diferente. E a partir disso, você ter opções, com isso na cabeça, você tem aguçar a sua criatividade e oferecer coisas para os jogadores num mercado que hoje está extremamente saturado e que a maioria dos fotógrafos faz a mesma coisa. Isso vai fazer com o que com você no mercado da fotografia de futebol para jogador? Vai fazer com que você, mais uma vez, se diferencie da concorrência. A partir do momento que você se diferencia da concorrência, você vai criando a sua autoridade dentro desse mercado e vai ter o reconhecimento desse mercado. Isso vai levar ao quê? Isso vai levar ao inverso da coisa, que é, em vez de você correr atrás do jogador, o jogador vai correr atrás de você. Fala, pô, esse cara me entrega uma coisa que os outros não entregam. Esse cara tem um método de trabalho diferente. Esse cara, desde o primeiro contato com ele até hoje, que eu trabalho com ele há anos, e ele me entrega um material depois do jogo, tudo que ele faz nesse período é diferente da maioria dos fotógrafos.
De novo, a palavra diferente vai ficar a todo momento acontecendo aqui. É diferente a prospecção, é diferente a abordagem, é diferente o modo de apresentar o trabalho, é diferente a entrega do material. Fotograficamente, muito, muito, muito tem que ser diferente, percebe? Reconhecimento da autoridade vai ficar girando aí, vai ser o seu objetivo, é o que vai acontecer com você se você mudar aí o seu método de trabalho e começar a apresentar para os seus jogadores, que eu falei, desde a prospecção até a entrega do trabalho, uma maneira diferente de trabalhar. Hoje, eu acredito que é o que manda no meu trabalho, mais ainda do que quando eu comecei, tá? Quando eu falo para vocês que vocês têm que se diferenciar dessa concorrência bizarra que existe hoje em dia, tem muitos fotógrafos fazendo isso, não pensem que eu parei de fazer isso, porque eu também tenho, obviamente, concorrência, só que eu acredito que a maior concorrência sou eu mesmo hoje em dia, porque eu, apesar de estar nisso há 7, quase 8 anos, a todo jogo que eu vou, eu me forço a tentar entregar algo diferente para esses mesmos caras que trabalham comigo há 5, 6 anos. Se eu parar de fazer isso, eu perco a essência do meu trabalho. Não sei se eu estiver ali só para marcar minha posição, fazer a fotinha normal e ir embora, putz, eu acho que eu nem vou, porque não tem significado. Então, a gente fala muito no método Nogueira Foto é isso, forçar a sua criatividade, né. Nós somos fotógrafos, nós não estamos num trabalho burocrático, conservador, nós estamos aqui para desenvolver nossa arte, e a arte muda a todo momento, a arte exige muita criatividade. É isso que eu vou bater nessa tecla com vocês sempre que a gente tiver a oportunidade de conversar. E aí, depois de tudo isso, né, de você ter conseguido sua autoridade, seu reconhecimento no mercado, você vai ter a possibilidade de começar a trabalhar diretamente com o jogador de maneira longeva. Você vai fazer trabalhos, você vai fechar contratos com ele, não apenas daquela foto depois do jogo, né? Aquela famosa foto depois do jogo que o cara vai ter que ter arrebentado com o jogo para ele querer comprar sua foto. E pior, ele vai escolher ainda a foto que ele quer. Não. Você vai trabalhar com o jogador de maneira regular. Você vai fechar contratos de 10, 20, 30, 50 jogos com o atleta. Essa é a ideia. De novo, tudo começa no fazer diferente, se portar diferente, tal, criar autoridade e ter confiança para propor isso para um jogador. Não vai chegar, comprar uma câmera hoje, começar a fotografar amanhã e depois de amanhã querer fechar 50 jogos. Baseado em quê? Se o material é diferente, você já é um fotógrafo competente, um fotógrafo que arrisca, um fotógrafo diferenciado? Ainda não. Então, passo a passo, tá, galera? Com calma, demora como tudo, o processo não vai ser rápido. Mas, voltando, você vai ter essa oportunidade de fechar 10, 20, 30, 40, 50 jogos uma temporada com o atleta. Que isso vai fazer com o fotógrafo? Isso vai fazer com que o fotógrafo tenha a famosa estabilidade financeira. A gente, a gente busca isso toda a nossa vida como fotógrafo. Desde que eu comecei até hoje, não tem momentos da carreira da gente que a gente já não passou por instabilidade financeira por não saber quanto vai ganhar no mês seguinte, né? Não conheço nenhum fotógrafo em mais de 20 anos que em algum momento da carreira não tenha sido freelancer. E o freelancer é isso que vocês estão fazendo agora quando vocês começam. Vocês estão trabalhando em uma empresa, vocês estão desenvolvendo o seu próprio negócio e no começo você vai ter a famosa instabilidade financeira de não saber quanto vai receber. Que isso acaba quando você começar a fechar contratos com os jogadores e ir renovando esses contratos e ter uma, uma ideia de quanto você vai ganhar no próximo mês, no outro, no outro, no outro. Dá até para você fazer uma média
uma estimativa anual de quanto você vai ganhar. Isso facilita a sua vida em N situações. Para deixar aqui mais latente para nós, fotógrafos, principalmente para aquele que está começando, que ainda não tem, que não tem família, não tem filho e tal, que é a tal da evolução do equipamento, para poder renovar o seu equipamento e cada vez mais ter mais qualidade na sua fotografia. Beleza, pessoal? A gente começou aí falando o tema da live, né, como vender suas fotos diretamente para os jogadores, e passamos por vários temas. Falamos sobre como abordar os jogadores de maneira correta, o que fazer, o que não fazer, como entregar um material diferenciado e quão importante é isso, e a partir daí, com esse material diferenciado, esse olhar diferente sobre o futebol, você consegue se destacar no mercado e começar a ter autoridade e reconhecimento dentro desse mercado muito maluco que é o de fotografia para jogador de futebol. E a partir daí, com autoridade, com reconhecimento, você começa a conseguir fechar contratos longos com os atletas. Fechado, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado. Mensagens quando e como quiserem, principalmente aqui pelo YouTube ou pelo @soufotógrafo de futebol, que é o nosso perfil do Instagram. Beleza? Nos vemos na semana que vem. Valeu!